O eixo 1 é denominado produção simbólica e diversidade cultural. E aqui há uma ideia muito importante sobre a arte. A arte é uma das formas de conhecer e interpretar o mundo. E como existem expressões artísticas as mais diversas, isso significa que os seres humanos têm concepções sobre a vida e sobre como as coisas são extremamente variadas. Essa é a ideia de diversidade cultural. E, mais importante ainda, não é possível separar mais arte e patrimônio cultural, porque ambas são expressões simbólicas do ser humano. E aqui eu convidaria vocês muito rapidamente a ler um trechinho do texto base que fala sobre a pintura corporal dos índios brasileiros, que exemplifica essa fusão entre arte e patrimônio cultural. A pintura corporal é ao mesmo tempo expressão estética, sinalização ritualística, identificação do grupo étnico, diferenciação sexual, representação de poder, proteção corporal e mimetismo. É uma manifestação cultural de entendimento simples para os que dela compartilham, integrada harmoniosamente à comunidade e ao meio ambiente. No entanto, é complexa para os estudiosos, pois abrange um universo fabuloso de variações conforme a origem do grupo, refletindo um sistema de códigos que remontam a tempos imemoriais. Então, a arte é uma forma de conhecimento e é uma forma de expressão da vida. O eixo 1 continua citando a Convenção da Diversidade Cultural e os diálogos interculturais. Aqui, realmente, a ideia mais importante é de que hoje no mundo, a cultura e as identidades culturais, elas estão na base de inúmeros conflitos políticos e sociais. Só para dar um exemplo, o 11 de setembro nos Estados Unidos pode ser considerado um conflito cultural. Qual a solução para a paz internacional e para a segurança internacional nesse contexto? A solução são os diálogos entre as culturas, ou, como é dito no texto, os diálogos interculturais. Essa é a condição de garantia da paz e da segurança internacional. Só que esse diálogo não pode ser apenas entre os países, entre as nações. Esse diálogo também tem que ser dentro dos países, dentro das nações, porque todas as culturas são diversas. A diversidade cultural está em todas as culturas. Assim, no Brasil, nós temos, por exemplo, 120 etnias indígenas, mais de 180 línguas faladas. Nós temos regiões distintas, o norte é diferente do nordeste, que é diferente do sudeste, que é diferente do sul, que é diferente do centro-oeste. Então esses diálogos têm que se dar também entre os grupos culturais dentro do país. O eixo continua comentando a respeito da relação entre cultura e educação. E começa com uma ideia muito simples. A capacidade de criar é inerente a todo ser humano e se manifesta desde a infância. Agora, a capacidade de criar, para se desenvolver, para se potencializar, necessita de formação, de informação e aperfeiçoamento. Ou seja, cultura sem educação fica muito prejudicada. E houve a separação entre os Ministérios da Educação e da Cultura em 1985, e de lá para cá a gente pode dizer que educação e cultura praticamente deram-se as costas. Está na hora de reencontrar, de promover esse reencontro entre cultura e educação. E o texto aqui propõe uma agenda compartilhada entre cultura e educação, em torno de 4 temas básicos, que interessam a ambas as partes. Discutir formação e educação para as artes, discutir educação para o patrimônio cultural, ou educação patrimonial, discutir a questão do incentivo ao livro e à leitura e, por fim, conversar sobre a importância dos mestres da cultura popular
entrarem na escola e passarem também aquele saber que não é o saber formal, que não é o saber que está nos currículos, mas é o saber que o povo adquiriu em toda a sua experiência, em toda a sua vivência. E aí é fundamental a aplicação da Lei 11.645, que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade das temáticas da história e da cultura afro-brasileira e indígena. E aí caberia aos mestres da cultura afrodescendente e das culturas indígenas um papel de protagonista na aplicação dessa lei. Finalmente, o eixo 1 trata da relação cultura e comunicação, que é tão importante quanto a relação entre a cultura e a educação. E aqui há uma ideia muito simples. A democratização dos meios de comunicação é essencial para o fortalecimento da democracia. Enquanto houver monopólio da comunicação, monopólio das mídias, isso representa uma ameaça à democracia e aos direitos humanos. Principalmente no Brasil, onde o papel da TV e do rádio é fundamental. Praticamente todos os lares no Brasil têm TV ou rádio. Então, essa democratização dos meios de comunicação é uma condição para a expressão dessa diversidade da cultura brasileira. E aqui há uma distinção entre as emissoras de rádio e TV que são comerciais, e a preocupação delas é o entretenimento, é manter o público ali ligado na telinha, e as TVs públicas, que devem ser diferentes, que devem buscar um caminho diferente, devem ser espaços de expressão de ideias que não têm lugar na TV comercial, porque não são campeãs de audiência, devem ser espaços de experimentação de linguagens do audiovisual e devem promover a discussão e o debate de ideias. Enfim, o negócio da televisão e da rádio pública não é o entretenimento, como na rádio e na TV comercial. É cultura, é educação, é liberdade.